Graça e paz. Meu nome é Fernando Henrique Ribeiro, pastor da 4ª Igreja Presbiteriana em Patos de Minas. Amados irmãos, continuaremos nossa devocional em Apocalipse, ensino recebido neste final de semana pelo presbítero Anderson Rios Jr. Apocalipse, capítulo 6. Os 4 cavalos e seus cavaleiros. A vida é a realidade de Deus sobre nós. Amados irmãos, esse gênero apocalíptico, muito além de medo e insegurança, esse gênero surgiu para trazer ânimo, conforto para aqueles que estavam passando terríveis tribulações, terríveis perseguições, dificuldades intensas no dia a dia. João revela sobre o que acontece e o que vai acontecer e qual é a ação e reação do povo de Deus diante do trono de Deus e a presença de Deus. E João usa o gênero apocalíptico para escrever aquilo que Jesus deu como visão para fortalecer o povo de Deus, para consolar o povo de Deus, para a mente, a visão e os olhos do povo de Deus enxergar além da realidade que eles estavam vivendo, além das circunstâncias, a realidade de tudo isso. É muito atual ler o livro de Apocalipse dentro desta perspectiva, pois nós estamos passando por momentos muito difíceis e o livro de Apocalipse traz para nós uma mensagem de fortalecimento, de consolo e de alegria, trazendo à memória a realidade que está por trás de tudo isso. A nossa vida se dá pela presença de Deus. Se nós virarmos as costas para Deus, nós perdemos a vida, essa vida abundante, esta vida eterna, esta vida plena. E nós perdemos isso quando nós saímos do paraíso. Então vem o primeiro relato da nossa saída do paraíso, que é o relato de Caim, que é a revelação sobre nós de como a humanidade é o que é hoje, porque virou as costas para Deus e tentando viver por seus próprios recursos, sem querer ter a presença de Deus e a sua vontade em nossa vida. Meus amados irmãos, mas esse não é o plano de Deus para a humanidade. João ouve uma voz e ele se vira para ver e vê 7 candeeiros e um ser como o Filho do Homem, Jesus Cristo. O Senhor Jesus diz para João que os 7 candeeiros são a igreja. Jesus quer que João tenha a consciência de que Cristo é a igreja e está na igreja. João viu o trono. João viu um livro nas mãos daquele que está assentado com 7 selos e que não podia ser aberto. Esse livro precisa ser aberto, porque ele é a realidade, ele é a verdade sobre nós, porque nós estamos aqui. Jesus tomou em suas mãos e o abriu. João verá o livro e os 7 selos abertos. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Cada cavalo tem uma cor diferente e tem uma função diferente também. Cavaleiro do cavalo branco. Saiu para vencer e venceu. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Apocalipse 5, versículo 5. Amados irmãos, esta é a mensagem de Apocalipse, ela está aqui. Esta é a mensagem de esperança do livro de Apocalipse. Cristo está na história, Ele está na nossa história, reinando e vencendo. Esta é a realidade, a informação que devemos carregar em nossa mente o tempo todo, independente das circunstâncias. Esses dias tão terríveis, temos que carregar em nossa mente que esta é a verdade, esta é a informação revelada para nós, que a primeira realidade é a realidade sobre todas as realidades, que alguém saiu pela frente e saiu para vencer, e esse alguém é Jesus Cristo. Cavaleiro do cavalo vermelho, o cavalo da guerra. Ele sai, mas sai atrasado porque não sai para vencer, porque sai o primeiro cavalo, e ele já saiu vencendo para vencer. Então, para quem não tem Cristo no centro, a guerra pode até prevalecer para quem não tem Cristo. A primeira guerra está dentro de nós, é claro. Esta é a nossa triste realidade. Virão conflitos dos mais diversos, enfrentaremos dificuldades, mas a guerra não é maior e nem mais forte do que a paz que Cristo traz. A paz vence o mundo. Quem tem Cristo não se deixa consumir pela guerra. Aquele que saiu para vencer nos dá uma paz. É uma paz incompreendida, concedida em meio de confusão, caos e guerra. Nós podemos sentir essa paz, porque a primeira realidade
daquele que sai e saiu para vencer e vence. Cavaleiro do cavalo preto, o cavalo da fome. O cavalo da fome sai, porque tudo tem apresentado e representado pela dificuldade de adquirir as coisas necessárias para a nossa subsistência, o denário, o dinheiro, o trigo, o azeite, o vinho, simbolizando a carestia e a crise, dando-nos a entender que devemos nos precaver, pois em tempo de crise não vai haver provisão e sustento. Esta é a realidade, e esta realidade está na nossa história desde Caim. E nós temos que viver correndo o tempo todo atrás da provisão e do sustento. A fome está pairando sempre. A escassez é fruto da criação em desequilíbrio, quando nós resolvemos deixar a atenção para a vontade de Deus e viramos as costas para Deus, quando pecamos ali no jardim do Éden. Para uma dimensão em desequilíbrio, para um futuro caótico, amaldiçoado, e que por sua vez põe em prática toda essa escassez que há na face da terra, que é prática também de todo o sistema econômico, financeiro, monetário, ganancioso e da ganância do ser humano também. E embora a existência disso tende sempre a piorar, o cavaleiro e o cavalo que saiu primeiro é o cavalo branco, é aquele que nos ensinou a orar. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão nosso de cada dia não nos falta. Cristo, sua graça é sempre maior que a escassez. Quem tem Cristo não se desespera com a possibilidade da fome. Aquele que saiu para vencer nos sustenta, e ele saiu primeiro. Cavaleiro do cavalo amarelo. O cavaleiro montado no cavalo da morte também sai, mas também sai derrotado, porque aquele que saiu para vencer e venceu a morte. É a realidade nossa da vitória de Cristo na cruz do Calvário. E a morte sabe que ela pode ir acontecendo aos poucos, por meio de doenças e de uma maneira biológica. Esta vida que não é uma vida abundante, é uma vida que foi danificada e fadada pela morte, é uma vida cuja certeza final é a morte. A doença está aí e faz parte de nossa realidade. A doença pode até insistir em permanecer, mas em Cristo a cura sempre será possível. Em Cristo, aquele que saiu vencendo para vencer, a cura tem a palavra final. Em Cristo há a ressurreição do corpo e a ressurreição incorruptível. Quem tem Cristo não sucumbe com as enfermidades e nem termina com a morte. Aquele que saiu para vencer nos deu vida eterna. Amados irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Até amanhã. Deus está no trono. Jesus pegou o livro e desatou os selos e revelará a nossa história, a nossa esperança e segurança. Deus abençoe. Tenha um ótimo dia.